Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Michel Macedo e você está no canal Kardec Tube. O Kardec Tube, que hoje é um dos canais que mais produz conteúdo exclusivamente sobre a obra de Allan Kardec. Nós temos conteúdos diários que você pode acompanhar, sempre se referindo à obra de Kardec. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, nós temos o programa Kardec ao meio-dia, onde cada dia a gente faz uma pequena reflexão sobre algum assunto pautado, evidentemente, na obra de Kardec. Segunda noite, nós estudamos o Livro dos Espíritos no canal do Lauro, canal Estudar Kardec. Na terça-feira à noite, aqui no Kardec Tube, a gente tem uma análise crítica da obra Nosso Lar. Na quarta-feira à noite, nós estudamos o que é o Espiritismo, às 20h30. Hoje, das 20 às 21, nós estudamos os casos da revista Espírita.net, esse site kardeciano muito importante. E na sexta, das 20 às 21, nós estudamos aqui, ao vivo, o Livro dos Médiuns. Toda essa programação é aberta, com exceção do estudo de sexta. Você quer estudar mediunidade conosco, basta você sim assinar o canal do Kardec Tube. Assim você ajuda o canal e ao mesmo tempo participa das lives, assiste às lives do estudo do Livro dos Médiuns, toda sexta das 20 às 21. Como faz para se tornar assinante? Você entra no Kardec Tube, vai na opção Seja Membro e escolhe a opção Amigos do Kardec Tube. R$19,99 por mês, você colabora com os investimentos da nossa página e, ao mesmo tempo, você pode assistir a live de sexta do estudo do Livro dos Médiuns. Não consigo acompanhar na sexta-feira. O assinante pode assistir gravado depois, quantas vezes quiser, o estudo, inclusive aqueles que já passaram. Então, nós temos aí 10 estudos, 10 programas semanais, e um deles é fechado, é o da sexta-noite, mas você pode aí, contribuindo com o canal, assistir. Além disso, durante o dia, a gente posta trechos da obra de Kardec e recortes de falas do professor Cosme Massi, que é hoje, no nosso entender, um dos principais estudiosos e divulgadores da obra de Kardec. Então temos muito conteúdo, seja bem-vindo ao canal. E você que está aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. É algo muito rápido e que nos ajuda muito. Eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo, meu irmão, Lauro Rodrigues, do canal Estudar Kardec, inclusive também se inscrevo no canal do Lauro, ele tem a programação dele também, mas o Lauro me acompanha aí na grande maioria dos conteúdos que a gente produz, ele é o nosso braço direito, ajudando aí nos comentários e tudo mais. Eu passo para ele dar também as boas-vindas e os seus recados. Obrigado, Michel. Boa noite para você e boa noite para a galera, boa noite para você que está conosco para esse estudo da noite de hoje. Pessoal, essa página da revista Espírita.net, ela é muito importante, como o Michel bem colocou, são comunicações atuais e que precisam da nossa divulgação. Então, quanto mais todos nós aqui divulgarmos a revista Espírita.net, melhor. Então, nós pedimos a você, além de se inscrever no Kardec Tube, também divulgue esse estudo em especial para outros grupos, para outras pessoas, para que as pessoas vão tomando conhecimento da existência de um grupo que evoca espíritos, já faz isso há um bom tempo, naqueles moldes usado por Kardec, que era muito comum no tempo de Kardec, ali no século XIX. Então, esse é um dos pedidos que nós fazemos, o apoio de vocês aí em divulgar também a revista Espírita.net. Michel, tenhamos aí um bom estudo, meu amigo. É isso. Nós estamos hoje no quarto programa aqui da quinta-feira. Você pode assistir os outros 3 na nossa playlist. Você entra no canal, procura lá playlist, você vai ter bem organizado os outros 3 estudos. Nós estamos a recém no primeiro caso, um caso de uma cura de obsessão,
E hoje a gente vai dar prosseguimento à terceira parte lendo esse caso. Quem quer conhecer melhor o site, né, visite, como o Lauro falou, revistaespírita.net, e na nossa primeira quinta-feira, a gente apresentou o site para todos, né? Então você quer ter um resumão de tudo que contém esse site, você também pode assistir o nosso primeiro estudo. E como o Lauro comentou, é um site que tem evocações dos espíritos, mas são evocações feitas agora, são comunicações atuais, mas nos moldes que Kardec ensinava e fazia no século XIX. Esse é o diferencial. Então você pode encontrar lá eles evocando os espíritos que participaram do trabalho de Kardec, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, o próprio Allan Kardec. E você tem também casos reais, como esse que a gente está lendo. É um caso de obsessão, que eles travaram conhecimento entre 2023 e 2024, evocaram os espíritos para tratar desse caso, conversaram com os espíritos envolvidos, e todo esse caso real que aconteceu, essa cura dessa obsessão, eles documentaram e colocaram lá no site revistaespírita.net. Então você pode acompanhar histórias reais, evidentemente para você aprender, para você refletir e para você também se estimular a praticar as evocações e estudar Kardec, porque você só tem vantagens ao praticar as evocações, e esse site é a prova disso, né? Porque é o espiritismo na prática, mostrando os benefícios do espiritismo na prática, tal como Kardec ensinava. Para contextualizar, é importante que você veja aí o início, né, a primeira parte, a segunda parte da história, mas para contextualizar, é um caso de um senhor de idade, um bom pai de família, aí, um bom avô, um bom filho, mas é um senhor que era uma pessoa já aposentada, mas muito disposta, prestativo e que cuidava da saúde, e que de repente ele se viu numa depressão profunda, mudou completamente seu comportamento, passou a se alimentar mal, ficar só no quarto e começou a ter ideias, inclusive, de tirar a própria vida. Então, a esposa dele ficou, isso é real, tá, pessoal? A esposa dele ficou sabendo de alguns espíritas da família, né, e pediu ajuda. Esses espíritas da família eram espíritas kardecianos, ou seja, eles entendiam e praticavam o espiritismo tal como Kardec ensina. O que eles fizeram? Evocaram os anjos de guarda, para tentar ajudar esse senhor, né, com a presença da esposa durante a evocação. E ali os espíritos se manifestaram, inclusive o pai dela, o sogro deste senhor, se manifestou e constataram, trouxeram a informação de que era um espírito que estava provocando essa depressão. E aí eles evocaram esse espírito, né? Como Kardec ensina, você vai tratar o obsediado e tratar o obsessor. Você tem que fazer o tratamento completo, né? Enquanto você foca em ajudar e orientar quem sofre, você também pode conversar com o espírito que está causando isso. E esse espírito, então, se manifestou, primeiramente muito revoltado, e ele vai revelando as causas do porquê ele está fazendo isso com esse senhor. E a causa é uma causa do passado, de outras existências, em que este senhor fez para ele algo. Eles tinham um código, né? Um código de honra. Esse senhor, então, o puniu por ele ter feito algo de errado. Ele passou a guardar um rancor, uma mágoa, um ódio dessa atitude, e agora ele quer devolver o mal que um dia ele sofreu. E essa pessoa que fez mal para ele é esse senhor que agora está reencarnado e que ele então está obsidiando e tentando trazer para o suicídio. Então é um espírito tentando se vingar do outro por algo que esse outro fez para ele em alguma outra existência. O que que o pessoal que evocou está tentando mostrar para esse espírito? Primeiro que não trata esse espírito como um inimigo, né? Mesmo que ele esteja causando mal, você deve tratar os espíritos com respeito, com caridade, com benevolência e tentar convencê-los de que quando a gente faz mal para alguém, a gente também está fazendo para a gente mesmo. Mesmo que o outro tenha dado início ao mal, a gente se prejudica devolvendo o mal para o outro. Então eles estão tentando mostrar
os malefícios desse espírito querer se vingar para tentar convencê-lo a parar com a vingança, e estão também mostrando para esse espírito que ele se contradiz, porque aquilo que ele condena no senhor N, que é este senhor que está com a depressão, que ele está obsediando, o que ele condena no senhor N, ele está fazendo igual. Então ele condena uma coisa em outra pessoa, mas está retribuindo o mal da mesma maneira, está se igualando à pessoa. Então é uma contradição, né? Ele reclamar de algo que agora ele está fazendo. E aí ele começa com a justificativa, mas quem fez o mal primeiro foi ele. E aí o pessoal do grupo começa a mostrar que começa a fazer o espírito refletir que, na verdade, quem começou foi ele. Então, nota o círculo vicioso que eles entraram, né? E agora a gente vai pegar, então, já no meio da conversa. Eu tentei contextualizar aqui. E até se o Lauro lembrar de algum detalhe que eu tenha esquecido, pode interferir aí. Mas resumindo, a história é essa, né? A gente leu completinho, vamos seguir daqui aonde parou a conversa, em que os evocadores estão conversando com o obsessor, né? Ainda tentando convencê-lo desta para parar com essa vingança, né? E tirar essa influência de tentar levar ao suicídio o senhor N, né? Senhor N porque eles não publicam o nome da pessoa envolvida, exatamente como Kardec ensina, né? O importante é o ensinamento, não é a identidade das pessoas, já que são casos reais agora de 2024, né? Não tem por que expor as pessoas, mas contar a história. Então aqui vai dizer os evocadores conversando com o espírito, né? Isso foi a partir da traição que ele sofreu, pois depositou em você toda a confiança. Lembra-se? Então eles estão mostrando para o espírito que ele agora quer se vingar, mas quem traiu primeiro foi ele, né? E aí ele diz: ele foi cruel em tudo o que colocou a mão, foi cruel. Então o espírito está concentrado na maldade que o outro fez, mas ele não quer falar muito que ele também provocou esse mal, né? A gente conversou bastante isso semana passada, é muito comum a gente fazer isso, né? Quando a gente tem conflito com alguém, a gente só gosta de falar ou lembrar a parte que o outro está fazendo mal, que o outro está fazendo um erro, né? Mas que muitas vezes a gente começou, provocou, fez pior. E aí a gente não lembra disso, né? E que chega uma hora que alguém tem que colocar um fim nesse ciclo, né? Porque senão eu faço mal para você, você faz mal para mim, daí eu faço mal para você, até que alguém tem que parar, porque a gente não percebe que ao entrar nesse ciclo, nós estamos nos prejudicando. E cabe a Deus executar a sua justiça. A gente não tem que retribuir o mal, não tem que iniciar esse ciclo, a gente tem que retribuir com o bem, não retribuir com o mal, seguir a nossa vida. Claro que a gente pode se proteger, a gente comentou bastante sobre isso semana passada, a gente pode se proteger, da maldade, mas não devolver a maldade, né. E aí eles continuam: "Não terá sido porque foi ferido por aqueles em quem mais confiava, e então se revoltou? Ficou assombrado com o que sofreu e ainda sofre com isso até hoje?" Aí o espírito responde: "Eu não sei das razões dele, só sei que..." Aí antes dele completar, o evocador diz, né, que ambos sofrem, você e ele. Esse é o foco que o pessoal aqui que está conversando com o espírito tenta mostrar. Você está sofrendo também. Pare com essa ideia. E aí ele responde, né? Agora eu até tenho sentido uma certa satisfação em ver que a justiça está sendo feita. Então não é o meu sofrimento que prevejo, mas o dele que é inevitável. Então o espírito está dizendo: olha, eu não estou sofrendo com essa situação, porque eu estou sentindo um certo prazer com essa vingança que eu estou realizando. Ao me vingar, eu vejo ele sofrer e isso me causa uma satisfação. Então não venha dizer que nós dois estamos sofrendo. Veja que o espírito ele quer negar que isso que ele está fazendo não é uma felicidade verdadeira, até mesmo para quem se vinga. Ele tenta negar isso o tempo todo para continuar se vingando. Ele não quer admitir que ele também está sofrendo, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui, daí já passo para o Lauro, tá, Lauro? Para gente, para também trazer os comentários das questões. E agora eles falam: você não tem levado em conta o mais importante. Deus, a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e bom, cujas leis são de toda a eternidade e sempre vigentes.
Quando alguém infringe sua lei e se dá conta, volta sobre os próprios passos, pede a Deus que o perdoe e refaz o caminho. Você gostaria de conhecer melhor esse código para confiar nesse soberano justo e bom de agora em diante? Então, olha que o que que a gente tem que aprender aqui com os evocadores, né? Na hora de conversar com os espíritos. A gente tem que aprender tanto a lição do que o espírito está fazendo e sofrendo, o que os envolvidos estão passando, a gente tem que aprender, mas a gente também aprende a conversar com os espíritos, observando como eles conversam, né? Vejam que eles usam argumentos, perguntas muito sérias, pautadas em Deus, pautadas na moral, né? Então, quando você vai conversar com qualquer espírito, você tem que tratar com respeito, com caridade e com inteligência, procurando fazer o espírito pensar, raciocinar, entender. Você vai colocando questionamentos, você vai colocando argumentos. É assim que a gente convence alguém a desistir do mal. Não é atacando, não é desafiando, não é expulsando. Vejam que a maneira kardeciana de lidar com os espíritos é uma maneira caridosa, né? A gente não pode tratar os espíritos obsessores como se fossem demônios. Eles são espíritos que estão ali obstinados naquele momento em nos fazer mal. Muitas vezes a gente provocou esse mal, mas a gente não vai tentar se livrar deles como se fosse uma luta, uma guerra. A gente tem que fazer isso de uma maneira cristã, né? Então vejam como eles sempre tratam com respeito, mas com muita racionalidade o espírito. É uma conversa séria de pessoas que têm boa intenção. Veja, não tem nada de místico, de palavras especiais, não, é uma conversa onde a gente está fazendo alguém que é um espírito como a gente refletir, parar para pensar, né? Então é assim, a gente não tem como tratar diferente o obsediado do obsessor. Ambos merecem respeito. A gente não pode tomar partido, né? Imagina se a gente tomasse partido pelo obsediado, ficasse com raiva do obsessor. O obsessor ia perceber aquela raiva, aquele desdém, aquela humilhação. Ele não. É pior para você tentar abrir o coração de um espírito desse, você ter esse tipo de sentimento. Então aqui eles estão falando as coisas que devem ser ditas para fazer o espírito pensar, mas ao mesmo tempo com muito respeito e com muita inteligência, né? Com muito tato, mas sempre propondo reflexões, nada de. eh, não é um exorcismo, né? O diálogo com os espíritos, até mesmo com os obsessores. Como a gente está acostumado, às vezes, nos filmes, nas crendices, né? Que tem que desafiar o espírito, xingar, gritar. Não é isso, né? O espiritismo tem uma maneira muito mais séria de tratar o assunto. E aí o espírito responde, você. Então eles propõem aqui, antes de pegar a resposta, eles propõem pro espírito obsessor que, já que ele fala tanto em código, né? Ele usa a ideia do código que eles tinham de honra entre eles para realizar essa vingança. Eles eles estão tentando mostrar para o espírito por que que você não segue o código de Deus, que é o soberano, que é a inteligência suprema, que é a justiça e a bondade infinita. Que tal a gente trocar os códigos pessoais e seguir o maior código de todos, que é de Deus, que é justo e bom? Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. E mesmo aquele que errou, ele aplica a sua justiça, dando a oportunidade da pessoa se arrepender e reparar o mal que fez. Então, por que que a gente não segue esse código? Primeiro, a gente deixa para Deus aplicar a sua justiça. Não precisa a gente aplicar a justiça contra outra pessoa. E a gente lembra que, mesmo quando ele aplica a sua justiça, é uma justiça aliada à bondade. Por quê? A justiça dele não é uma simples vingança. Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender e reparar o que fez. Então ele não alimenta esse ciclo de ódio. O que que Deus quer de todos nós e a gente deve aprender com ele, por isso o perdão, né? Se tem alguém fazendo alguma coisa errada, deixe que Deus haja. Não faça você o mal achando que você está fazendo justiça.
E aprenda que, assim como você, as outras pessoas têm que ter a oportunidade de se arrepender e reparar. Então não fique alimentando um ódio, não fique alimentando uma ideia de que você vai aplicar uma justiça. Deixe para Deus, né? Ele sabe o que faz, ele conhece o fundo da alma de cada um. Ninguém vai escapar da justiça de Deus, a gente não precisa se preocupar. Ah, a pessoa me fez uma coisa terrível. Ela vai responder. Não se torne você também comprometido só porque o outro fez mal. Ela vai responder, mas você que sofreu não precisa se comprometer. Você perdoa. Você não vai fazer a mesma coisa. Porque aí senão você vai se tornar comprometido também. E aí eu vou ler aqui a observação e eu já passo para ti. Mas ele fala, né? Você fala em Deus e não o vejo em lugar nenhum. Não o via nas tragédias que presenciei e não o vejo agora. Então, olha que interessante, o coração endurecido desse espírito, né? Falando em Deus, ele diz: Eu não vejo Deus em nenhum lugar. Ele viu muito sofrimento na última encarnação. Então, ele diz: Eu não vi Deus em lugar nenhum. Olha, ele está com o coração endurecido, fechado, obstinado no ódio, né? E a gente se pega muitas vezes na mesma situação. Por isso que a gente não pode colocar o obsessor como um demônio, porque a gente tem esses comportamentos muitas vezes durante a vida, né? O mal do mundo, as injustiças do mundo, a gente sofre ou percebe elas, a gente deixa e permite que esse mal entre no nosso coração, e a partir disso a gente começa a devolver o mal e alimentar mais mal ainda. E aí a gente passa, inclusive, a esquecer Deus, achar que Deus não existe, achar que Deus não se importa. Olha o caminho que a gente vai seguindo, né? De amargura, de mais dor, sofrimento, ódio, revolta. Esse espírito tá assim. Aí ele diz: essa mesma ideia é muitas vezes expressada pelo senhor N. Olha que interessante. Por entender que se Deus existisse, não poderia haver tanto sofrimento neste mundo. Então, o próprio senhor N, que é obsediado, ele fala as mesmas coisas que o obsessor, né? Eu acho que Deus não existe, né? Porque se ele existisse, as pessoas falam isso, né? Onde está Deus diante do sofrimento, da maldade no mundo? Como não pode negar que haja sofrimento, nega que Deus existe. Essa crença é falsa. Aqui está o importante. É alimentada por boa parte dos habitantes desse mundo imperfeito, mesmo entre os espíritos. Ela é fruto da ignorância das verdadeiras causas e das desgraças humanas. Esse uma revolta muito grande que a gente vê presente na sociedade, né? E que o espiritismo ajuda a esclarecer. Você está confundindo o mal do mundo sem entender as causas. Quem é que causa esse mal? Não é Deus que causa esse mal, são os próprios espíritos através da sua livre escolha. É que como você não lembra enquanto está no corpo do início desse mal, você acha que ela vem da natureza, que ela vem de Deus, mas não é. Como você está temporariamente num mundo que tem o mal que você também tem em você, você acha que o universo se resume a isso, à maldade, ao sofrimento, às guerras, à violência, à injustiça, aí você começa a achar que a vida se resume a isso, a vida é só isso, e que Deus que criou tudo assim, logo ele não existe ou é injusto. O que que o espiritismo mostra? Que não é assim que a gente tem que raciocinar. Primeiro que é a gente que cria o mal por livre escolha. E aí Deus nos coloca para a gente conviver com o mal que a gente mesmo criou. Por quê? Para a gente sentir o gosto daquilo que a gente mesmo criou. Ao perceber que isso é ruim, que a gente não quer, então a gente tem que fazer o quê? Parar de produzir esse mal. Então, para você perceber que você sentindo mal, você aprende que você não quer o mal. Então você não vai fazer o mal, se você não quer. Você vai eliminar a causa, que é você. Quando você elimina essa causa, você já não reencarna mais em mundos que têm o mal. Então
esse ponto que o Espiritismo vem esclarecer. Alguns filósofos, alguns pensadores, alguns escritores, eles escrevem baseados como se a realidade fosse esse mundo aqui, que a vida começou ali quando a gente nasceu, e, portanto, o mundo é do jeito que é e vai ser sempre, a vida é isso, e o mundo é terrível e Deus não existe. Mas esse é o equívoco. Você está partindo de premissas falsas, porque não é essa a verdade. É como se eu pegasse uma pessoa que está no hospital, no meio do tratamento. Imagina que eu esquecesse tudo. Como é que ela chegou até ali, como é que se deu a doença. Imagina que eu esquecesse, eu pegasse no meio do tratamento uma pessoa internada num hospital e esquecesse todo o passado. E achasse que tudo começou daquele jeito ali. E que vai ser sempre, e que tudo se resume àquela situação e àquela realidade. A gente acharia que tudo aquilo não faz nenhum sentido. Mas é como a gente enxerga aqui a vida no planeta Terra, ela não se resume a esta realidade que é a Terra, e o mal não foi criado por Deus. É um mundo em que, nessa circunstância, há o mal criado por nós mesmos, e nós estamos convivendo com o mal que a gente criou. É como uma prisão. Você está ali é, é, pagando, né, a penitência de algo que você mesmo criou. Se você não tivesse criado, você não estava ali. Agora, o que que o Espiritismo mostra? É que você tem que eliminar a causa que está em você para você sair dali. Claro que você não vai conseguir eliminar o mal do mundo, porque o mal no mundo é uma soma de todos os espíritos que aqui estão. Mas olha que maravilha que o Espiritismo mostra. Você eliminando o seu mal, você já está livre, porque há cada um segundo as suas obras. Laura, agora eu passo para ti, que eu falei já sobre várias questões. Muito bom, Michel, muito bom. E o que me chamou a atenção, vejam, pessoal, a importância de se conhecer, de dialogar com o espírito, nesse caso, onde você usa Kardec como a fonte principal. Aqui, o que eles dialogam com o espírito logo de cara, mostra para o espírito. Primeira questão do Livro dos Espíritos, parte da resposta, Deus é a inteligência suprema, e depois, né, os atributos da divindade, mostrando que Deus é soberanamente justo e bom. Então, uma vez que você admite Deus, né, sendo todo-poderoso, então logo você há de entender que se existe o mal, né, não foi Deus quem criou. Aí entra o papel do Espiritismo, que vai ensinar que o Espírito é criado simples e ignorante. É isso que o Michel estava falando aqui, né? E que e Deus dá o livre-arbítrio, né? A partir do momento em que o Espírito já desenvolve inteligência, o senso moral, ele escolhe, né? Há necessidade, por exemplo, no caso do senhor N e desse espírito, salvo engano, Vitor, né? Salvo engano, haveria necessidade de estar passando por tudo isso? Não, não haveria. O espírito é culpando Deus, né? Culpando toda a desgraça, todo o sofrimento que acontece no mundo. Mas se ele tivesse o conhecimento um pouquinho mais do espiritismo, tanto ele quanto o senhor N, não usariam esses tipos de frases, esse tipo de argumentos, dizendo que Deus não existe, onde está Deus, Deus não é bom, Deus castiga, Deus pune, né? Assim, algo como se fosse deliberando, eu vou punir o Michel, eu vou punir o Lauro, não, né? A gente vai com o Espiritismo a gente consegue compreender melhor se estamos aqui no mundo de provas e expiações, é porque nós, cada um de nós que está aqui, né, adquiriu imperfeições morais e não conseguimos avançar. Mais uma vez, o Espiritismo vai ensinar que há espíritos que avançam depressa, que seguem uma linha reta, não passam por mundos como esse nosso aqui, né? Então, esse é o ponto que, no caso desse espírito serene, são ignorantes nesse sentido. Claro, né, o senhor N, lá no início, quando o Michel fez ali um resumo, o senhor N estava afastado, ele é um homem católico, mas afastado, com uma certa descrença,
né? A falta de fé, né? E que levou ele até mesmo a ser alvo desse espírito, né? Uma fraqueza moral que deu ensejo aí que esse espírito pudesse dominá-lo aí e levá-lo até a pensamento de suicídio. Em suicídio. Então, quem dialoga com espíritos deveria pegar isso aqui, estudar e ver como se dialoga com espíritos. Não é aquela coisa assim, meu irmãozinho, deita nessa maca, vai para o hospital, quem é esse que está do seu lado que te chama? Eu ouvi isso várias e várias vezes. Vocês não vão ver isso aqui, gente. Vocês vão ver um diálogo franco, aberto, com persuasão, com poder de convencimento, para fazer com que o espírito vá refletindo que ele é a causa do sofrimento dele. Somente ele é a causa. Né? Então, está aqui um dos pontos que eu queria destacar, é conhecer Kardec para saber dialogar com os espíritos. Usar os ensinamentos de Kardec e dos espíritos para dialogar com esses espíritos inferiores. Michel. Muito bem. Tá bom o sinal aí pra ti, Lauro? Não tá cortando a minha fala ou tá ok? Não, Michel, para mim tá ok. É? Não tá não. Né? Tá. Se tiver dando algum cortezinho, pode me avisar. O pessoal também, se tiver alguma instabilidade na, no sinal, nos avisem. Às vezes a gente não percebe, né? Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui e comentando. Deixa eu colocar aqui. Eles vão agora falar sobre justamente essa questão que ele falou de não ver Deus em lugar nenhum, né? Então diz o pessoal para o espírito, o pessoal do grupo, né, os evocadores lá, o evocador, não viu porque não observou bem, pois se tivesse olhado para dentro de si mesmo e observado tudo que tem em si, a inteligência, a razão, a vontade, o desejo de felicidade, veria que os elementos de origem divina estão na sua intimidade. Tem, entre aspas, né, código genético de Deus na sua alma. O mal é obra de homens imperfeitos como nós, não de Deus. Hoje você pode fazer diferente e deixar que os elementos de origem divina que vibram na sua alma se sobressaiam. Então perceberá Deus em tudo, mesmo na desgraça que não é obra dele. Aí ele responde: Eu não o vejo, não é possível que possa existir esse ser e que haja toda essa desgraça. É, é um espírito endurecido, né? Mas é interessante os ensinamentos que eles passam aqui na questão. O mal é causado pelo espírito imperfeito. O que pode acontecer é que você não tenha acesso, neste momento, à causa, quando começou, quando você escolheu. Você não tem a lembrança de quando você escolheu. Se você tivesse sido obrigado a escolher o mal, Deus seria culpado. Mas você escolheu porque quis e agora sofre essas consequências. Mas você sofre essas consequências até você eliminar esse mal que está em você. Não é que, que ele seja eterno. Você sofre essas consequências justamente para saber que aquilo não é bom. Mas ao eliminar essas causas que você causou no passado, você vai, então, tirando esse mal, desejo do mal de dentro de você, e já não encarna em mundos onde o mal existe. Então Deus dá a livre escolha. É que a gente não lembra do passado agora, mas a gente não lembra por por uma razão circunstancial. A gente não lembra no corpo, enquanto está no chamado presídio corporal, na prisão corporal. Temporariamente você não lembra, mas todas as noites, quando você sai do corpo, enquanto o corpo dorme, você lembra que você foi a causa, que você escolheu, que você fez. Ou quando nós estamos no mundo dos espíritos, depois da morte do corpo, a gente recupera a memória e a gente pode e vai perceber que foi a gente que escolheu, a gente que criou, a gente que mereceu.
Não foi Deus quem criou. Agora, claro, ele dá a liberdade do espírito escolher, porque senão nós seríamos máquina. Então, quando você faz, é mérito seu, é demérito seu. Mas quando você faz o bem, o mérito vai ser seu também. Essa é a maravilha do livre-arbítrio. É você que escolhe e aí o mérito é seu. Então, não é Deus que escolhe, porque Deus deu a liberdade. Então, os espíritos que estão convivendo entre si são comprometidos porque escolheram com o mal. Mas é só. Mas aonde que está a beleza desse processo? É que além de mostrar que foi uma escolha sua e não de Deus, e que você não foi obrigado, que já é algo consolador e libertador, o Espiritismo também ensina que se você eliminar essas causas, você também se livra dos efeitos. Então depende de você. Agora, se você se revoltar e achar que é Deus, você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque não é Deus quem está causando, é você mesmo. Ou foi você mesmo e agora você está sofrendo as consequências até você reparar, até você eliminar os vícios morais que tem em você. Mas ele não se dobra, né? Ele diz, não, é muita infelicidade, Deus não pode existir. Porque no fundo desse endurecimento tem um orgulho dizendo, não, não pode ter sido eu, tem que ter sido outro ser que fez isso, né? O orgulho não deixa a gente admitir, não, fui eu que criei, fui eu que escolhi assim. Deus não queria que eu tivesse feito assim, mas ao escolher eu sofro a consequência. E para eu não ter mais essas consequências, eu vou ter que mudar as escolhas. Claro que agora, quando eu mudo as escolhas, as consequências boas não vêm de imediato, né? Então você está numa circunstância em que agora você escolhe o bem e continua sofrendo. Mas veja, ainda é consequência do passado em que você ficou escolhendo o caminho do mal. É como uma pessoa que está. Justamente a analogia da prisão é maravilhosa. A pessoa que está cumprindo a pena, a partir do momento que ela aceita que ela fez por merecer estar ali, ela aceita cumprir a pena, ela vai passar por esse período de uma maneira mais leve, mais fácil e mais rápida. Mas claro que ela tem que passar por aquele período de cumprimento de pena, que nem a gente. Não é que ao se arrepender simplesmente e começar a escolher o caminho do mal, a gente já vai ser absolutamente feliz. Não é assim. Por quê? Porque as consequências do mal que a gente criou continuam existindo. Então, por um bom tempo, você começa a mudar suas ações, mudar suas escolhas e ainda sofre o mal. Mas não é injusto, é porque ainda é a dívida que está chegando, né? É que agora você parou de criar dívidas novas. Então, vejo como é muito mais racional, mais simples. Agora, se você começar a achar que é culpa de Deus, você não vai mais sintonizar com ele, com os bons espíritos, então você não recebe mais a ajuda, porque você tapa os ouvidos para essa ajuda, e você começa a ouvir outros espíritos revoltados que vão alimentando esse ódio, vão criando mais dor e sofrimento, e você vai criando mais dívidas e vai sofrendo mais. Então não é um bom caminho. Você tem que enfrentar os problemas que você agora sabe que você mesmo criou e pedir ajuda a Deus para passar por isso. Pedir ajuda, não se revoltar. Ah, mas eu não lembro. Sim, porque lembrando seria ainda mais difícil. O argumento do eu não lembro é um argumento que seria pior, porque se a gente convivesse entre a gente e nunca tivesse um momento de esquecimento, é muito difícil recomeçar, porque a gente sempre estaria. Não vê esse espírito, como ele lembra do passado do Senhor N, ele sente ódio e quer se vingar do Senhor N. Se ele tivesse encarnado e esquecesse temporariamente o que o Senhor N fez, e daqui a pouco ele convivesse com o Senhor N como um membro da família, por exemplo, ele poderia sentir uma antipatia, uma dificuldade de convivência, mas ia ser mais brando, porque ele não lembraria da maldade do Senhor N. E aí eles poderiam desenvolver
um sentimento bom, uma reconciliação. Então, esquecendo fica mais fácil, é uma bênção de Deus esquecer. Não é o contrário. É uma maneira que a divindade tem para nos ajudar a recomeçar. Porque se a gente não tivesse nenhum momento de esquecimento nesse caminho que a gente escolheu mal, ia ser muito difícil a gente recomeçar, né? Aí eles seguem, né? Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e imortais. O ser imortal, ainda imperfeito, engendra a desgraça, consequência do seu livre-arbítrio. Então eles estão deixando claro isso que a gente está falando. Eles estão falando para o espírito: olha, esse mal que você está falando é consequência do espírito imperfeito que usa o seu livre-arbítrio para fazer o mal. Não é Deus. Aí eles dizem: você ouviu a prece pelos espíritos endurecidos que fizemos por você no início? Olha que interessante. Como esse espírito tem o comportamento de ser um espírito endurecido, o que é um espírito endurecido? É esse comportamento dele, ele não se dobra ante os argumentos, as reflexões, ele é inflexível, ele é obstinado naquelas ideias e em continuar fazendo mal. Então, ele é endurecido. Então, Kardec também recomenda, os bons espíritos recomendam que a gente também ore pelos espíritos endurecidos, porque a oração ela vai quebrando essa casca. Ela ajuda a tocar o espírito, fazer ele pensar, se arrepender, entender, mudar de ideia, de sentimento. E ele diz que ouviu, né? Sim, mas vocês perdem, olha só, mas vocês perdem tempo comigo com essas histórias. Ele não quer se dobrar. Não há nenhuma possibilidade de mudança nos meus planos. Ainda mais agora que consegui avançar em meus propósitos. Eu tenho me dedicado para que isso aconteça e vai acontecer. Bom, aqui é o pior caso, né? E que a gente nunca chegue nesse ponto. No ponto de chegar e dizer assim, não tenho que diga que eu faça que eu possa rever o que eu estou fazendo, é assim, pronto. Toda vez que a gente agir assim, a gente está muito perto de cair e quebrar a cara. Então a gente jamais pode chegar nesse ponto nos nossos conflitos, nos nossos desequilíbrios. Quando você chega no ponto em que você diz que não vai mudar, não importa o que faça, ele está obstinado, aí é mais difícil, né? E é importante que a gente aprenda com esse exemplo para que a gente não chegue nesse ponto, né? Porque é o caminho mais difícil. Você se cristaliza tanto naquele comportamento, mas vejam que ele está obstinado. Agora é o seguinte, aqui vem um ensinamento importante. Você está agora, vejam que a gente faz duas coisas. A gente analisa o ensinamento, a história em si, mas também analisa a parte de quem está conversando com os espíritos, que também é um aprendizado. Uma coisa importante, você está conversando com um espírito assim e vê que não tem jeito dele ceder, a gente vai ver o comportamento aqui do grupo. Você tem que achar uma maneira para descobrir qual é o ponto que toca aquele espírito. E aí você vai precisar da ajuda dos anjos de guarda, dos espíritos superiores. A gente não tem como saber. Por isso, a importância que Kardec dá de praticar a evocação juntamente com a evocação do anjo de guarda da gente e do grupo. Porque nessas situações, quem melhor vai poder nos orientar como proceder e como conseguir continuar esse processo que eles estão aqui com esse espírito vão ser os bons espíritos. Então, se a gente é arrogante e não pede ajuda para os espíritos superiores e acha que só falando palavras bonitas ou que a gente vai achar um jeito de convencer o espírito, se a gente começa a colocar vaidade e orgulho, a gente vai quebrar a cara, porque o espírito não vai ceder. Então a gente tem que ser humilde, por isso que a gente faz isso pedindo a ajuda dos bons, porque eles é que sabem verdadeiramente das coisas, do caso, conhecem o espírito, conhecem seu mundo íntimo, conhecem seu passado. Então, muito importante você que vai praticar a invocação, tenha humildade.
que nem o Lauro citou ali, não é? Muitas vezes nas chamadas doutrinações das casas espíritas tradicionais, em que as pessoas não evocam o anjo da guarda, o chamado doutrinador ali do grupo, a vaidade dele cresce e quer ele enfrentar o espírito, ou acha que ele vai ter uma grande fala que vai fazer o espírito se convencer. Começou a botar a vaidade no meio, você não vai conseguir, porque o espírito percebe. Então você tem que ter humildade, chame os bons para lhe ajudar. Nós vamos ver isso acontecer aqui. Os bons espíritos daqui a pouco vão ajudar para prosseguir e poder tocar esse espírito, né? Para que ele realmente. Porque vejam que falar em Deus, toda a argumentação não serviu, ele está obstinado. Então, isso é importante também, da gente aprender com Kardec como é que se dialoga com os espíritos. É com humildade, é se submetendo também aos bons espíritos, ao anjo da guarda. Até porque esse modelo tradicional que a gente falou, em que tem o doutrinador, né? Vejam, esses termos nem aparecem na obra de Kardec. Doutrinador, nem aparece, porque Kardec tinha uma outra metodologia que é o que eles aqui seguem, né? Aí aqui eles vão falar, né? Bons espíritos têm se dedicado para que você abra os olhos, e isso vai acontecer porque você é filho de Deus e não tem como fugir dessa verdade. Tem no fundo de sua alma um desejo de que as coisas sejam melhores, senão não teria se revoltado contra as desgraças, não é mesmo? Vamos ver a resposta dele que eu já vou passar para o Lauro também. Falta pouco para as coisas voltarem ao normal. Apenas me deixe. Não se metam nisso e tudo vai ficar como tem que ser. Então ele na cabeça dele é: eu vou me vingar, vou fazer o senhor N se suicidar e aí vai ficar tudo em paz, vai voltar ao normal. Foi cumprido o código de honra que ele colocou na cabeça dele. Então ele não quer, vamos falar em Deus, os bons espíritos, deixar que Deus é que haja a sua lei. Nada disso serviu para ele. Mas aqui eles falam algo muito importante na 17. Eles falam algo muito importante para o espírito que a gente tem que entender. Todo mundo tem uma semente, uma centelha divina em si, porque a gente é filho de Deus. Então, por mais que o espírito seja mal, revoltado, endurecido, tem dentro dele algum ponto que vai tocá-lo para em algum momento ele despertar, se arrepender, progredir. Não existe nenhum espírito absolutamente mal, perverso. Até mesmo os perversos têm alguém ou algo que eles amam. E esse alguém ou algo que ele nutre amor é uma prova ali de que tem uma marca de Deus nele, porque ele é filho de Deus. Então, por mais que o espírito use o seu livre-arbítrio para o mal e seja obstinado, ele tem nele alguma coisa que ele ama. Não tem. Você pode pegar a pessoa mais terrível, alguma coisa ela ama, para ver como ela não foge do amor. Só que, claro, ele mistura esse amor com o egoísmo, com o próprio mal, mas todos têm essa centelha em que em algum momento é tocado. E claro que se você está se propondo a tentar convencer o espírito, você vai tentar achar esse ponto. E o melhor caminho é você sendo honesto, humilde, sincero, reflexivo, racional e também pedindo ajuda dos bons espíritos, porque eles vão conhecer o íntimo de cada um, né? Lauro, passo para ti. E a forma como é colocado, né, os argumentos que eles lançam para que esse espírito possa refletir são muito bons, né? Na questão anterior, a gente vê isso, quando o espírito vai dizer que não há nada que vai fazer com que ele abra mão do seu intento. Ele disse, olha, e vai acontecer. Então ele está afirmando. Agora eles vão, né? Aí eles entram com argumentos maravilhosos, dizendo, olha, né? Há um Deus soberanamente justo, bom, e que nós temos, como, né, o Michel frisou bem, entre aspas, um código genético dele,
Então, somos, infalivelmente, somos levados a um dia a praticar o bem, né? Por mais que o espírito queira negar isso, mas esse tipo de argumento ele vai ficar reverberando. Esse espírito, isso de alguma forma vai provocar nesse espírito muitas reflexões. Como essa agora dessa última questão, né? Se esse espírito realmente ele fosse mal, como ele pensa que é, ele não se preocupa, ele não se revoltaria com as desgraças que acontecem no mundo. Para ele seria normal, natural. Mas dentro dele há uma semente, né? E que essa semente está desabrochando, ele ainda não sabe, mas esses argumentos, essas reflexões que estão sendo oferecidas a ele, vai fazer com que isso ecloda. Né? Então, veja o poder de saber dialogar, né? De mostrar para o outro que ele só está precisando pensar um pouco, deixar o orgulho de lado um instante e refletir mais sobre as consequências ruins de tudo que está acontecendo, tanto para o Sorene, que é no caso, quanto para o próprio espírito que pensa que fazendo mal para o outro, ele vai sentir alegria, vai sentir felicidade. E é um grande engano, né? Quando pensar, souber que para ser feliz, ou pelo menos reparar o mal, é preciso renunciar a esse desejo de vingança, é o perdão, enquanto ele não entender isso, ele vai sofrer. Né? E aí o Michel lá atrás, eu não sei se vocês se lembram, o Michel falou, olha, não é porque mudou que você está procurando praticar o bem, que as coisas vão se tornar mil maravilhas. Não é bem assim. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então é necessário que nós reparemos o nosso passado, todo o nosso mal, né? É necessário que mostremos para Deus, né, para a nossa consciência, que nosso propósito realmente é de se tornar seres melhores. É a partir desse momento em que a gente consegue. E isso não é numa encarnação, duas ou três. São encarnações aí, sabe-se lá, depende do esforço de cada um, né? Então, lembrar que Jesus disse, né? Reconcilia com o teu inimigo enquanto está a caminho. Então, se nós estamos nessa encarnação e temos a oportunidade de reparar o mal praticado agora, a melhor coisa é fazer. É uma, né, Michel? A gente vai, vamos nos colocar acima do orgulho, então nós vamos mostrar a humildade, que é reconhecer que eu preciso, né, me reconciliar com alguém que fez o mal para mim ou eu fiz o mal para ele, e, a partir disso, firmar esse propósito. Somente assim. Então, é preciso que o espírito entenda isso. No caso aqui, o Vitor. Mas vai chegar lá, Michel. A primeira coisa que a gente tem que aprender é pelo menos não fazer o mal. Se tornar bom é outro processo, mas não agindo no mal, isso a gente pode fazer de imediato. Segurar a ação, né? Veio o desejo de fazer o mal, não faz o mal. Você vai continuar ali com o sentimento desequilibrado. Às vezes você vai continuar até desejando o mal, né? Mas só de você parar de fazer, segurar aquela ação, já é um primeiro passo, porque aí você não está criando e alimentando o mal, né? Agora, claro, o processo de tirar o mal de você, se tornar um bom espírito, equilibrar as emoções, isso vem depois. Mas você segura o mal, não faça o mal para quem lhe fez mal. Esse digamos, a ação emergencial, né? A primeira que a gente tem que começar. Mas vamos pegar mais aqui, porque já está terminando esse segundo diálogo, só para a gente encerrar hoje, encerrando o segundo diálogo. Eles vão dizer, então você quer que fique tudo mal, que continue a barbárie? Se é a barbárie que você reprova, por que continuar nela? Aqui é de novo, né? Eles mostram o espírito está reclamando do mal que alguém fez para ele, mas ele está obstinado em se vingar e fazer mal para alguém. Essa é a contradição, porque ele acha um absurdo o que fizeram para ele, mas ele está absolutamente obstinado em fazer a mesma coisa para outra, para a pessoa.
E ele insiste, só quero justiça, só isso, quero que ele responda pelas coisas que fez. E aí o pessoal insiste, todos respondemos perante Deus pelo mal que fizermos voluntariamente. A justiça de Deus não tem exceção, não tem privilégios, é perfeita. Então, olha que importante. É, a justiça vai ser feita porque a justiça de Deus é perfeita. Ela não vai falhar, então você não precisa se preocupar com isso. Então não precisa você fazer um mal, a justiça vai ser feita, a pessoa vai responder, mas ela também vai ter oportunidade de reparar. Você realmente não percebe que ele se arrependeu do que fez? Pediu a Deus uma nova oportunidade, agora está em um novo corpo? Hoje ele não faz mal a ninguém, pelo contrário, só faz o bem. Aqui eles colocam uma coisa muito importante, né? Esse senhor N, que agora está sofrendo a obsessão, e esse espírito reclama que um dia, eu tô fazendo mal para ele hoje porque um dia ele me fez mal. Essa lembrança que eles colocam aqui na 19 é que o senhor N pode ter feito mal, mas repare que ele não é mais assim, ele mudou. É mais um elemento para o espírito se comover e desistir da vingança. Ele mudou. Ainda se ele continuasse o mesmo, ainda o espírito poderia dizer, né? Não, viu, olha só, ele continua o mesmo. Mas não, ele mudou. A gente viu aqui no início do relato que o senhor N, nesta nova encarnação, como o senhor N, é um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo avô, uma ótima pessoa, um homem trabalhador, honesto. Ele mudou. E olha o que que o espírito responde diante da mudança dele. Agora ele se esconde. É só o que ele faz. Se esconde, mas a cada esconderijo que ele entra, eu o encontro e mostro a ele tudo que ele agora quer esconder, quer fazer de conta que nada aconteceu. E aí tem uma observação do pessoal, né, do grupo. Observação: curioso o espírito referir-se à encarnação como esconderijo. Não está aí a prova da misericórdia de Deus ao fazer-nos esquecer o passado quando voltamos ao corpo físico pela reencarnação? É uma observação muito bem feita. O espírito, eles citaram para o espírito a nova encarnação, que o senhor N agora é uma pessoa boa. E ele diz, ele chama essa encarnação, e olha, ele se esconde. Interessante como ele enxerga, né? Porque aqui vem o benefício da encarnação e do esquecimento. Como o senhor N não lembra, porque ele reencarnou, ele está encarnado, né? Esse esquecimento foi uma bênção, foi justamente o que ajudou ele a ser uma pessoa nova, uma pessoa boa. Então vejam a bênção do esquecimento. O espírito, o Victor, como ele não tem o esquecimento, ele está mais apegado ao passado e à raiva. Vejam a vantagem de você encarnar e esquecer. Porque aí você desapega, porque você esqueceu, e tem a chance de se tornar uma nova pessoa. Então, se o Victor tivesse a oportunidade de encarnar e esquecer, seria melhor para ele. Vejam a bênção que é esse período de esquecimento que a gente tem a chance de se renovar. É bem mais fácil do que se a gente ficasse sempre lembrando. Basta ver esse exemplo. O senhor N se esqueceu, se tornou uma pessoa melhor. O Victor está no mundo dos espíritos, não reencarnou, não esqueceu, está com mais dificuldade para desapegar do passado. Então vejo a bênção do esquecimento e da reencarnação, né? Aí eles dizem: sabe por que Deus permite que você tente infelicitar seu antigo amigo? Olha que pergunta inteligente, né? Por que Deus permite que você possa querer se vingar do senhor ele? E olha a lógica dele, né? O pensamento dele deve ser porque é justo, né? Aí a continuação, né? Uma vez que ele já se arrependeu, já pediu perdão a Deus, Deus permitiu que você fizesse o que tem feito para ser notado e socorrido, como seu amigo já foi. Agora é você que precisa dar esse passo. Nós o ajudaremos com as nossas preces e Deus o sustentará a voltar à morada paterna. Olha que interessante o caminho que eles foram, né? Por que que Deus permite que você se vinga de alguém que já se arrependeu e já mudou? Aí ele diz, é porque é justo. E aí eles dizem, não, Deus permitiu para que agora seja a sua vez de botar o dedo na consciência, se arrepender e mudar e perdoar o senhor N. E olha como ele continua, eu não preciso de ajuda.
Vocês querem me atrapalhar, é só o que sei. Vou embora desse lugar. E aqui mostra exatamente como é que são os espíritos, né? Eles apertaram, 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 foram de todos os lados, até que o espírito diz: olha, quer saber? Eu vou embora. Não quero mais ouvir vocês. Mas note que em nenhum momento ele pode dizer que foi ofendido, né? Graças ao respeito, ao equilíbrio e às boas reflexões do grupo. E claro que essa conversa, por mais que ele insista em teimar e ficar obstinado, claro que cada reflexão que eles propuseram aqui mexeu com o espírito, ele vai ficar pensando, né? Aí eles respondem: nós queremos o seu bem, vamos continuar pedindo a Deus por você. Olha quando que aconteceu esse diálogo, 11 de outubro de 2023. Recente, né, essa situação. Então aqui é uma coisa muito importante também, a gente já está indo para o final, para a gente aprender. Você está tendo, aqui é um caso de uma obsessão, né, em que os evocadores estão aí dialogando e tentando convencer um espírito que está obstinado no mal. Mas um ensinamento muito interessante que fica aqui, e vai ficar depois, é uma coisa que às vezes a gente esquece. Quando a gente está no momento da luta ali, da discussão, do convencimento, do trabalho, a gente não para pensar que tem um tempo para as coisas amadurecerem e acontecerem. Então a gente não precisa de se desesperar. Porque se você olhasse para essa conversa aqui e não tivesse essa maturidade, imagina que o grupo não tivesse essa maturidade, eles diriam: ah, a gente gastou um tempo falando com esse espírito, o espírito não adiantou de nada. Às vezes a gente discute, briga, faz, e a gente acha que não serviu para nada. Calma, é um processo. A pessoa por fora está dizendo que continua a mesma, por dentro, quando ela bota a cabeça no travesseiro de noite, aquilo vai martelando, é um processo. A gente não pode se desesperar durante o caminho, né? Porque isso demonstra falta de fé no futuro. Então, se você está tentando alguma coisa que não está dando certo agora, você não vai abandonar o correto, o certo, porque não está dando certo agora, porque é um período, é uma luta temporária. Tenha fé no futuro, aguarde, espere. Nem tudo é para já. Porque às vezes a pessoa estuda espiritismo, estuda as virtudes, já sabe o que é certo, aí ela quer discutir com as pessoas e as pessoas não ouvem elas, eu também vou chutar o balde porque ninguém. Calma, não é assim, tem um período. Para tudo tem um período, né? Tudo tem um período. A gente é a semente, a parábola lá da semente, né, do Jesus, do semeador. A semente vai caindo em diversos tipos de solo, né? Em alguns solos ele dá o fruto rapidamente, em alguns demora, mas calma, não vai parar de semear. E aí eles terminam dizendo, né? Uma observação. Enviamos esses diálogos para a esposa do Sr. N. Ela os leu e nos respondeu: parece que estou ouvindo meu marido falar. Ela também nos disse que ele tem preferência por assistir filmes de guerra, documentários que falam de guerras e assuntos semelhantes. Então, olha que interessante, o grupo mediúnico ali não sabia desses detalhes e a comunicação prova a semelhança de personalidade e justamente a influência desse espírito sobre o senhor N, né? Parece que eu ouço meu marido falar, porque ecoa ainda no senhor N a influência do espírito Victor, né? Então aqui a gente terminou o segundo diálogo. Vai continuar, né? Agora eles vão fazer algo que a gente vai ver semana que vem. E na verdade não vai ser semana que vem, né? Eu já vou explicar isso, vai ser na outra quinta. Mas na próxima quinta que a gente estudar, a gente vai ver que agora, ao invés de voltar a conversar com o espírito, eles vão conversar com os guias espirituais, que são os que vão ajudar e fazer uma avaliação de como que a coisa tá até aqui. Então vai ser muito importante a gente ver também como isso tá no modus operandi da evocação kardeciana, né? Ele conversou com o espírito, ele teimou, ficou lá, saiu dizendo que ia embora. Agora eles vão submeter aos espíritos superiores a conversa, porque eles vão poder ajudar e dar dicas
Então veja a importância de fazer como Kardec ensinou. Só para salientar, antes de passar para o Lauro fazer também os comentários, na próxima quinta-feira, que é dia 4 de dezembro, é a primeira quinta do mês. Lembrando a todos, a primeira quinta do mês não tem o estudo, porque a gente tem uma reunião particular fechada. Então, na próxima quinta, nós não teremos aqui esse estudo. Aí, na segunda quinta de dezembro, que vai ser dia 11, a gente volta daí para analisar a continuação. Tá? Então, grave isso. Eu passo para o Lauro também agora fazer as reflexões finais dele também, se quiser mandar os recados. Eu percebo, né, a gente vai lendo tanto a Revista Espírita de Kardec quanto a Revista Espírita.net, a gente vê muita semelhança nas comunicações, principalmente espíritos na situação desse aqui endurecido, que você não faz um milagre falando para ele, para que ele mude de ideia, falando em Deus, em Jesus, em amor ao próximo, perdão. Veja que é um processo, né? Eu não me recordo bem a data da primeira evocação. Depois eu posso até olhar. Mas veja bem que já vem andando esse processo de diálogo, chama o espírito. Essa aqui, nós fizemos a segunda conversa com esse espírito, né? Então, não é uma coisa... Foi no dia 10 de outubro, Lauro, 10 de outubro de 2023 foi a primeira conversa com esse espírito. E a segunda foi no dia seguinte. Então Então, era muito recente ainda, né? A segunda conversa ele ainda estava. Então, vejam bem, aqui nós estamos falando em 2 dias, a primeira evocação num dia, a segunda evocação no outro dia. E com esse processo de chamar o espírito e acompanhando o processo, você vai percebendo mudanças no espírito. Né? É muito diferente do modelo tradicional, que não sabe, simplesmente, como diz eles, encaminha o espírito e depois nunca mais sabe se de fato o que aconteceu. Até se de fato é um espírito sofredor, que é pontos que eu sempre vou ressaltar, que eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Mas o que chama atenção aqui é um trabalho de equipe entre encarnados e desencarnados, para ajudar dois, um encarnado e um desencarnado. É claro que aí envolve famílias, envolve tudo, né? Mas veja bem que é um trabalho de equipe que vai, né, obter bons resultados lá no final. Então, é preciso aprender com Kardec perguntas que se podem fazer aos espíritos, como dialogar, a identidade dos espíritos. Veja bem que aqui, né, a própria esposa reconhece nas comunicações, o próprio esposo fala, parece que eu estou vendo o meu marido falar aqui, porque o Michel ressaltou a semelhança entre esses dois, encarnado e desencarnado, são tão grandes que, né, e a própria influência do outro, do desencarnado sobre o encarnado, acaba fazendo com que, né, ele passe até a usar as formas de falar, de pensar do seu obsessor. Bom, eu já vou aproveitar aqui e quero me despedir, agradecendo a presença de vocês, a sua presença, e lembrando mais uma vez, pessoal, convidem mais pessoas para vir para o estudo, para conhecer a revista Espírita.net e também, né, se tornar membro do Kardec Tube e escolher lá a opção Amigos do Kardec Tube para o estudo do Livro dos Médiuns, que acontece amanhã, às 20 horas, tá bom? Michel, pessoal, um abraço a todos. Isso aí, muito bem lembrado. Amanhã, às 11h30, tem o Kardec ao meio-dia. E amanhã à noite o estudo do Livro dos Médiuns, né? Então, você assina lá e pode assistir e participar do estudo do Livro dos Médiuns conosco. Se alguém tiver aí dificuldade para assinar, chama nos comentários que a gente ajuda, né? E o Lauro me ajudou a lembrar de uma coisa. Nós vamos entrevistar agora em dezembro o Gilberto Alieve, que escreveu o livro Evocações, o Elo Perdido. Um livro também de outro estudioso de Kardec falando sobre as evocações. Então, se você quer conhecer mais desse livro, ou se você já comprou e está lendo, no dia 14 de dezembro, que é o segundo domingo agora de dezembro,
das 19h30 às 21h30, a gente vai ter aí por 2 horas, a gente vai entrevistar o Gilberto sobre o livro tratando das questões sobre evocações. Então, se você quer saber sobre o assunto, quer conhecer o livro ou quer tirar dúvidas, já anote aí, no segundo domingo, dia 14, das 19h30 às 21h30, vamos entrevistar o Gilberto. Claro que a gente vai divulgar aí com o tempo, mas já avisando a todos que já está agendado aí, já vão se preparando, porque também está dentro desse estudo aqui, né? É o estudo das evocações dos espíritos, para a gente aprender a evocar os espíritos, como Kardec deixou, porque é o melhor, né? É o jeito mais eficaz de conversar com os espíritos. Então, eu quero agradecer ao Lauro, agradecer a todos que aqui participaram. Não saiam sem curtir o vídeo. E quem não está inscrito no canal, se inscreva. Até amanhã, às 11h30, depois de noite, quem vai participar do estudo. E a todos aí um bom final de semana.